Lançado pela Nintendo em 1998, o Game Boy Color revolucionou o mundo dos consoles portáteis. Ele foi a evolução direta do já icônico Game Boy original, trazendo a capacidade de exibir gráficos coloridos em uma época onde os jogos portáteis ainda eram predominantemente em preto e branco. Com isso, a experiência de jogar fora de casa se tornou ainda mais imersiva e vibrante, marcando toda uma geração de jogadores. O Game Boy Color foi o lar de títulos inesquecíveis que moldaram o futuro dos games portáteis, como The Legend of Zelda, Oracle of Ages, Super Mario Bros. Deluxe e, claro, os jogos da franquia Pokémon. Ele também foi um marco por ser retrocompatível com jogos do antecessor do Game Boy original, oferecendo uma vasta biblioteca de jogos para os fãs. Sua importância no mundo dos games é inegável, tendo vendido somente, pessoal, 118 milhões de unidades ao longo dos anos, conquistando seu lugar na história dos games portáteis mais amados de todos os tempos. Antes de mais nada, eu sou Leandro Veiga e você está no canal Armarinho Retrô. Pessoal, hoje a gente vai abordar nesse nosso vídeo o nosso querido Game Boy Color, tá? Essa aqui é uma edição do Game Boy Color Pokémon. A gente vai falar tudo sobre ela, tá? Vamos falar entre 5 a 6 tópicos top. Vamos falar um pouco sobre a história que a gente já comentou já. Vamos falar também sobre a questão de arquitetura do game, a questão também de qualidade do game. Vamos mostrar também detalhes de caixa, de encartes, tá? É bem interessante mesmo tudo que a gente vai abordar aqui. Esse review será o maior review de Game Boy que tem no YouTube, tá? Vai ser o maior review de todos os tempos aí. A gente vai falar desde a história que a gente já começou falando até vários pontos aí que o pessoal geralmente não comenta, a gente vai comentar nesse vídeo. Inclusive também a gente vai comentar uma outra situação que a gente vai falar ao longo do vídeo, é sobre a telinha desse cara aqui, rapaziada. A telinha já é uma tela diferenciada, tá, pessoal? Aquela tela iluminação, ele foi feita uma modificação nele. A gente vai mostrar tudo pra vocês nesse review, vai ficar top demais, beleza? Então dá aquela força pra gente aí, dá aquele like já, dá aquela moral pra gente e segue nós aí que o vídeo vai começar, puxa a vinheta. Fala galera, estamos aqui com a parte do unboxing e análise completa do Game Boy, tá? Vou mostrar pra vocês aí na íntegra aí como é que é esse aparelho, tá? Cara, a caixa é uma caixa muito bonita, tá? É a versão Pokémon. Essa caixa, pessoal, é uma caixa de reprodução, tá? Eu mandei fazer com um rapaz que produz, né, esse tipo de material aí, essas retroarts aí, pra deixar mais bonitinho o console, né? Fica bem bacana. A arte, ela é fiel à arte original, tá? Bem interessante mesmo, bem legal, ó, os dois personagens aí do Pokémon, muito bonita. A caixa como um todo aí, bem bacana mesmo, tá? É de papelão, é bem reforçado o papelão também, um papelãozinho bem interessante aí, tá, pessoal? Aí na parte interna, tá, pessoal? O que a gente tem nessa parte interna dessa caixa aí, tá? É mais ou menos fiel ao original, tá? Na parte interna, tá, pessoal? A gente tem o que? A gente tem o manual, tá? E o berço, tá? Ambos são também reprodução, tá, pessoal? Esse manualzinho também é reprodução. É fiel ao original, né? Mais perto possível do original, mas não é original, tá? É manualzinho aí, tá? A gente mostra aí as folhinhas e tudo mais. Qualidade boa de serigrafia e tudo mais do produto em si, tá? Esse manualzinho é básico, ele tem em torno de 12, 13 folhas aí, tá? É bem simples, não é nada muito robusto, enfim. Esse é o manual que acompanha originalmente os Game Boys aí Color, né? A princípio, o mesmo estilo, né, no caso, né? E aí a gente tem o bercinho, tá, pessoal? Esse bercinho de papelão aí é um bercinho que foi feito customizado, tá? Não é o berço nem perto do berço original, o berço original ele é diferenciado, mas é um bercinho customizado para botar o console para ele não ficar sambando, tá? Aí o que a gente tem aí, pessoal? Isso sim, rapaziada, esse console é muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, é um Pokémon, tá? Uma edição do Pokémon, ela é muito bonita, as letras aí, né? Do Pokémon em relevo aí, né? Tem uma espécie de relevo nessa letra aí, ela tem uma serigrafia muito bonita, os botões também, o B e o A ali muito bonitos, azul os direcionais, né? Ali a parte do slot. Na parte traseira temos aí a tampa, né, onde bota as pilhas, tem a parte de fone de ouvido na parte de baixo do console. Aí é uns cabos link, né, ou de volume ali, né, e esse é o power, tá, que vocês apertam para dar o power. Cara, esse aparelho aí já tem, pessoal, nessa parte de cima aí tem um sensorzinho, tá? Esse aparelho, pessoal, o bacana dele é que ele já tem aquela tela que ela tem iluminação, né, maior. Você sabe que o Game Boy Color, infelizmente, por né, ser um console que não tinha iluminação, ele tinha uma dificuldade gigantesca, né, de tu conseguir jogar os jogos, né? E com essa tela com iluminação aí, cara, ela dá uma vida totalmente diferente para a experiência de jogo, tá, pessoal? Esse game aí tá com uma experiência de jogo totalmente diferente de um Game Boy convencional sem essa tela. Porque você consegue ver mesmo realmente a arte dos jogos, enfim, porque é uma dificuldade bem grande para quem quer jogar
né? Ou antigamente até se botava uma luzinha para tu conseguir jogar o Game Boy, para vocês verem a dificuldade de ter esse aparelho, né, na funcionalidade correta, tá? Aí a gente mostra o aparelho, né, as entradas do aparelho, como eu já tinha mencionado anteriormente, tá? Muito bonita essa mistura entre azul e amarelo, casou muito bem essa carcaça aí, ficou muito, muito bacana, tá? A gente colocou as pilhas, ele inseriu as pilhas comuns, tá? É bom botar uma pilha de uma qualidade maior, tá? Aí a gente tem o joguinho Dr. Mario, né, que é um clássico do Game Boy, tá? Um clássico dos clássicos aí. E ele até feito, originalmente ele foi feito para o Game Boy Classic, né? O Game Boy, primeira versão, aquele tijolão, chama de tijolão, né? É bem interessante esse joguinho do Dr. Mario. Tinha até, na verdade, para Nintendinho, né? Todo mundo conhece esse jogo também para Nintendinho, NES. É um game bem interessante, tá? Cara, esse vídeo aí, como eu fiz, né? Foi um vídeo, uma parte gravada, né? E eu sei que já vai acontecer. Já no início já tem um file aí, né? Cara, o jogo não pega, tá? Teoricamente, o pessoal que faz vai lá e dá uma soprada no cartucho. Cara, isso realmente vai fazer funcionar o cartucho de vocês, tá? O ideal é vocês passarem um álcool isopropílico ou então algum tipo ali de lipa contato pro cartucho ficar 100%, tá? Mas aí a gente dá aquela soprada básica, bota no console e aí ele volta a funcionar. Isso que é bom de games com cartucho, né? Consoles com cartucho. O cartucho dá uma soprada ali, joga um cuspe ali no cartucho, o cartucho fica funcionando 100%, só faltar uma saliva no cartucho ali da massa para ele funcionar. Caras, aí é o jogo do Dr. Mario, jogo clássico dos clássicos, tem para Nintendinho, né? Esse jogo foi feito em 1990. Não sei se vocês verem aí que eu apertei o botão em cima, né? É um sensor, ele aumenta a claridade da tela ali, né? Essa tela tem 5 níveis, tá? De claridade, né? No caso, de níveis de iluminação, né? Então é uma tela bem interessante. Olha só como dá de jogar um Game Boy de boa, tá? Esse game aí é muito interessante por causa dessa tela, cara. A tela aí dá um diferencial gigantesco para quem quer ter uma experiência de jogo com Game Boy, tá? Isso aí realmente é um divisor de águas aí, né, para quem quer jogar, quer desempenhar no aparelho. Porque infelizmente a versão original dele, com a tela original, muito bonita, muito bacana, mas é dificílimo de jogar, é ruim de jogar. Vocês têm que estar contra a luz para conseguir observar o mínimo possível ali para poder jogar. Então aí você já tem uma experiência muito mais interessante, né, para quem quer jogar mesmo o portátil da Nintendo, quem quer ter aquela experiência. Cara, tem que comprar, investe numa telinha aí, quem já tem um aparelho, investe numa telinha, quem não tem o aparelho aí, né, compra um aparelho com a tela já com iluminação aí, que vale muito, muito a pena mesmo, tá? É bem interessante. Claro, não é igual ao original, mas é interessantíssimo, tá? A gente mostra aí também, tem a parte do selo ali do console, nada além demais, né, ali bem tranquilo. A gente joga um pouquinho do game aí pra mostrar pra vocês a gameplay, né, fluindo normalmente, os botões todos funcionando normalmente, tá? O que a gente tem também importante para falar para vocês ressaltar, tá? Eu, pessoal, para quem não conhece aí, eu faço vendas, tá, de games, tá? Eu tenho até uma página relativamente grande, o nome é Live do Vega, tá? E esse aparelho, pessoal, é um aparelho que eu tenho à venda, tá? Nesse momento estou botando ele à venda aí para vocês, já no vídeo vocês já estão vendo o funcionamento dele e já estou explicando um pouco para vocês. Cara, é um game com potencial gigantesco de aumento de valor, tá? De valorização futura. E, cara, eu quero nesse aparelho, já com a tela iluminação, a caixinha... até vai também acompanhar o jogo, tá, do Dr. Mario. Eu quero R$ 1.200 nesse aparelho com o jogo do Dr. Mario, tá? Se a pessoa não quiser com o joguinho do Dr. Mario, com a caixinha e tal, eu consigo fazer até R$ 1.100, tá? R$ 1.100 sem a caixinha e o jogo, beleza? Isso é só para vocês terem, né, uma noção de valores desse produto e quanto que eu vou passar para vocês aí, se alguém tiver interesse também no vídeo, tá? Se é o aparelho, eu vou passar nessa faixa de valor, tá? Então basicamente é isso, pessoal, sobre a questão de qualidade excelente, estrutura excelente. O game está totalmente novo aí. Também tem a questão dos seletores aí, que eu até mostro aí agora nessa parte, para vocês selecionarem a iluminação, né, aumentarem os níveis ou abaixarem o nível de iluminação. O áudio também está 100%, etiqueta 100%, totalmente revisado do consolezinho. Vai com caixa, manual e encartes reprodução, tá, pessoal? Esse aí é um game totalmente bacana para vocês, beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo aí e dessa parte do review aí geral do Game Boy Color. Algumas considerações finais, pessoal, pro nosso vídeo. Rapaziada, eu vou falar sobre o Game Boy, tá? Agora a nossa conclusão de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo aqui, que a gente pode tirar, né, de proveito disso. Cara, assim, ó, vale muito a pena
ao meu ver, tá? O Game Boy ele teve uma sobrevida com essa tela, tá? Antigamente, pessoal, eu particularmente não era adepto, tá? E não gostava muito do Game Boy Color ou até o Game Boy clássico, tá? Muita gente vai até me criticar aqui, enfim, porque, né, tem pessoas que são fãs desses portáteis e realmente são muito bons portáteis, só que a tela não dava a desempenhar nada, como eu falei. Você pode até ver, né, eu ainda uso óculos aí, enfim, não tenho uma visão muito aguçada, e ficava muito difícil mesmo de vocês jogarem os jogos e conseguir desempenhar os jogos o mínimo possível. A tela do Game Boy original, ela é uma tela muito boa, só que ela é uma tela muito apagada, não dá de ver informações, infelizmente é uma tela muito precária, que a gente não consegue desempenhar nada e não consegue jogar, é difícil jogar, né? Claro, vamos dizer os games mais raízes aí, né, que jogavam lá atrás, e jogavam dessa forma. Eu também joguei dessa forma, só que o problema é que realmente agora, com essa tela nova aí, ela dá uma sobrevida totalmente diferente à experiência de jogar um Game Boy no padrão original, que é muito legal, né, não emulando, e ainda com essa tela, com essa qualidade, compensa muito, deu uma sobrevida bem grande pro aparelho. Isso eu acho um ponto super positivo. Outro ponto, nesse caso desse aparelho, desse vídeo, tá? Gostei muito da combinação de cores ali, amarelo com vermelho, do Game Boy versão Pokémon. Ficou muito bonita essa combinação, eu achei um atrativo ali, chama a atenção de quem vai pegar, vai jogar, enfim, até para colocar numa prateleira, numa estante, se não quer jogar, mas quer colecionar, quer guardar. Cara, é um ponto forte dele, é a questão estética, muito bonito mesmo essa versão amarelo com azul, achei muito interessante mesmo aí essa abordagem, tá? Outro ponto também que eu posso falar para vocês é a questão também da pilha, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, acabei não falando muito no vídeo, lá no início do vídeo lá, e eu falei que tem coisas que eu tenho que mencionar para vocês. Cara, como essa tela ela é diferente, ela tem níveis de iluminação, né, níveis de intensidade de iluminação, vocês precisam realmente de ter pilhas boas, tá? Não pode botar aquelas pilhas falcatrua aí, aquelas pilhas, né, duvidosas, que isso aí vai acarretar com o quê? Não vai estragar, não vai acontecer nada, só que vocês vão durar, vai durar quanto tempo a jogatina de vocês? Vamos jogar aqui, 5 minutos? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, 10 minutos? Não dá. Tem que comprar pilha, investe numa pilha melhor aí, ou se quiser, né, uma pilha recarregável, que também tem pilhas recarregáveis que são muito boas aí, que aguentam, que seguram a carga. Então vai para esse tipo de material, pessoal, porque se não for esse tipo de artigo, vocês vão jogar 5, 10 minutos, vão se irritar ainda com a tela. Mesmo ela sendo muito boa, vocês vão ter, no caso, um estresse aí gerado pelo consumo de energia, beleza? Isso é um ponto, digamos, negativo da tela, né? Porque quanto maior a iluminação, maior o gasto energético. Então vocês têm que ter uma pilhazinha, gasta uma pilhazinha mais cara, mas vale muito a pena. Vai pelo que o Vega tá falando aí, que vale muito a pena. Outra coisa, pessoal, quem tem Game Boy aí, Game Boy, né? Isso é uma dica aí que eu vou dar pra vocês aí. Quem tem o Game Boy Color, qualquer cor, qualquer versão, né? E tem a tela original, cara, a tela original hoje em dia ela tá valendo um bom dinheiro, tá? Tem gente que compra a tela original pra fazer reparo nos Game Boys, tem gente que quer só ter o aparelho original, tá? Só que é o seguinte, aparelho original, como eu falei, o jogo em si, a experiência de jogo é uma M, tá? É ruim, muito ruim a experiência de jogo com a tela original. Se vocês quiserem ter uma experiência de jogo top, boa, jogar mesmo o joguinho, quer brincar, se divertir, hoje em dia, ainda mais com os moldes que a gente tá, né? Antigamente, cara, a gente conseguia... Cara, era ruim o negócio, mas a gente jogava, não tava nem aí, mano. É bem basicamente isso. Hoje em dia não é essa função, cara. Hoje em dia a gente já tem um smartphone, já tem um outro tipo de ideia de tecnologia. E, cara, é dificultoso jogar naquela tela original. Quem tiver condições, pessoal, vai num técnico, tá? Porque você tem que ser com um técnico, tem algumas soldas, algumas coisinhas pra fazer. Vai num técnico, pergunta pra ele, cara, tu troca a tela do Game Boy pra IPS? Troco. Aí vai lá, compra num site ou da China, enfim, em algum lugar no Mercado Livre, compra a telinha lá, manda pro cara trocar. Cara, a experiência, vocês vão ver que vai ser uma experiência totalmente diferente pra vocês jogarem o jogo. O que é legal de jogar nisso aí, rapaziada, o que eu acho legal nessa parada aí, pessoal, é vocês poderem jogar no console original, porque, sabe, jogar no console original é diferente a experiência, é diferente o jogo, do que jogar no emulador, jogar num PC, jogar num outro portátil X lá, é diferente a experiência. Cara, jogar no console original é outro papo. Então eu convido vocês aí, até falo pra vocês, cara, troca a tela que vocês vão ter
aí uma sobrevida aí no jogo aí do Game Boy de vocês, fora que também a tela original às vezes dá um problema aqui, que ela cria tipo como fosse ela estraga a película polarizadora do console e parece que é uma meleca. Tem muita gente que acha assim, que a tela estragou. Não, estragou a película polarizadora. Quando parece uma meleca assim na tela de vocês, isso é por causa da película, tá, pessoal? Isso é uma outra dica que eu tô falando pra vocês aqui, um outro bônus, tá? Então, o que eu quero falar com isso tudo que eu tô passando pra vocês aqui nesse final desse vídeo e dessa conclusão? Compensa vocês trocarem a tela. Game Boy também é um bom game pra vocês terem aí em 2024. Enfim, é um game clássico que traz aquela nostalgia pra quem jogava na época, é excelente. Mas troca a tela, senão vocês vão se estressar. E outra situação que eu tenho pra falar pra vocês desse aparelho em específico, que é o que eu estou aqui, até inclusive estou vendendo ele aí, no vídeo a gente fala sobre valores, inclusive, desse aparelho. Esse aparelho que eu estou mostrando pra vocês, ele é muito bonito, qualidade excelente de carcaça, ele é forte, ele é bonito, ele tem duas colorações, ele é uma versão do Pokémon muito bem legal mesmo, beleza, pessoal? Cara, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, cara, diga aqui embaixo nos comentários qual é o próximo vídeo que você quer ver no canal. A gente tá retomando o canal aí, a gente vai trazer conteúdo legal pra vocês aí, vamos fazer esse canal acontecer. Valeu e até a próxima!